Olá, chegamos para falar sobre um dos maiores desafios da humanidade, a fome. Não ter o que comer é a realidade de muitos que pedem nas portas de nossas casas, em supermercados, farmácias, semáforos ou em outros ambientes públicos. Aqui no Brasil, a falta de acesso regular a uma alimentação adequada por grande parte da população vem se repetindo ao longo dos últimos anos. O país havia saído do mapa da fome da Organização das Nações Unidas em 2014, mas voltou a figurar no cenário a partir de 2015. Tudo se agravou ao longo da pandemia de Covid-19. Em 2022, o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid no Brasil apontou que mais de 33 milhões de pessoas não têm garantido o que comer, o que representa 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome. Conforme o estudo, mais da metade da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, leve, moderado ou grave. A fome dói e quem tem fome tem pressa. O nosso programa de hoje veio para tentar entender e refletir sobre isso. Convidamos a professora e pesquisadora da UFPB, assistente social, Vanessa Guedes. Ela é mestre em serviço social pela universidade, onde já desenvolveu pesquisa junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social. Vamos juntos, porque o Câmara Aberta está começando agora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Vanessa Guedes. Obrigada, é um prazer, né? Vamos debater esse tema tão importante aqui. Espero que seja um momento de enriquecimento, que a gente possa estar trazendo contribuições no debate sobre a fome, que é um tema tão importante e hoje tão presente na sociedade brasileira, né? Pois é, Vanessa, o que caracteriza de fato a fome? Existe mesmo alguma diferença entre ter fome, passar fome e estar em algum nível aí de situação de insegurança alimentar? Sim, existe uma diferença. Há uma confusão muito grande, muitas pessoas não conhecem essa diferença, mas existe. A primeira pergunta eu acho que é muito interessante. O que é que caracteriza a fome? A fome ela tem uma série de características, desde físicas, fisiológicas, até características de ordem social. Então ela remete à pobreza, à exclusão social. Quando a gente pensa o que é fome, no conceito, substancialmente, a gente está pensando naquela pessoa que passa, ou aquele indivíduo, que passa um período prolongado de não alimentação, de não ter acesso à alimentação. Então, ele tem vários dias ou vários meses sem se alimentar. Isso vai gerar o que nele? Desconforto, dor, que é característico da sua natureza, física e diria também emocional. Quando a gente pensa em insegurança alimentar, a gente vai para o conceito de segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É se alimentar bem, com qualidade, na quantidade certa e ter certeza dessa alimentação. A certeza é importante. Eu sei que tá na hora do almoço e eu sei que tem comida para mim. Exatamente. Eu sei que eu vou almoçar, mas eu também sei que eu vou jantar. A insegurança é o contrário. Eu não tenho certeza da alimentação, eu faço uma má alimentação e não tenho os nutrientes adequados para o meu corpo ele poder sobreviver bem. Então, essa situação de insegurança, a gente tem muitos brasileiros. Tem brasileiros que não passam necessariamente a fome, mas passam insegurança alimentar. Professora, eu li uma frase uma vez de um economista que dizia assim, que a fome ela nunca vem sozinha, mas ao mesmo tempo a gente para e pensa. Há uma origem, sempre existiu fome mesmo, ou há uma origem para algo que nos atravessa há tanto tempo e que parece não ir embora nunca? Muito interessante essa pergunta, porque a gente tem uma origem, principalmente dentro da sociedade brasileira. Quando a gente pensa no Brasil, a gente vai pensar na nossa formação sociohistórica. O Brasil, você sabe, é um país que nasceu de um processo de colonização e de exploração. E esse processo vai fazer com que as nossas riquezas naturais sejam exploradas e exportadas. O que é que predominava aqui? O trabalho escravo, então a gente tem uma relação extremamente escravista, que já é uma relação de trabalho muito violenta, caracterizada pelo uso da força, por uso da negação dos direitos, porque
o escravo ele não tinha direito a nada, né? Era considerado um ser sem direito. E aquele período ali a gente tem toda uma conjuntura que o alimento era produzido não para a gente, mas para fora, não para o escravo, né? Tanto o indígena quanto o negro, né? Era colocado para exportação porque a gente se via apenas para ser explorado. E isso vai repercutir nas nossas relações e depois quando o Brasil ele torna um país capitalista, o que é que vai acontecer? A gente vai ter toda uma relação que carrega essa nossa origem. Então, quando o Brasil ali, por volta de 1920, 1930, tem a entrada da industrialização e do capitalismo, a gente tem aqui a composição de duas grandes classes, né? A classe dos capitalistas e as classes dos trabalhadores. A gente forma aqueles trabalhadores industriais, mas esses negros que teoricamente foram libertos, né, na forma da lei, mas na prática isso não aconteceu, eles vão migrar para os centros urbanos, vão compor o processo de favelização e com ela todo o processo de precarização, que envolve a falta de alimentação, a falta de moradia, De assistência social de uma maneira geral, né? Exatamente. A composição de um trabalho informal, né, que passa a ser uma característica da nossa formação. Né? Em alguns países a informalidade vai surgir bem depois, no Brasil está na nossa essência. Então a gente tem um trabalhador formal, que geralmente era composto pelo migrante europeu, que ia trabalhar na indústria, e o trabalhador informal, composto pela origem aí dos negros escravos, né? Que vai compor esses grandes morros e esses grandes processos de favelização. Então esse trabalho informal beira também o desemprego, né? E gera em proporção a pobreza, a exclusão e também a fome. Então nossas raízes estão ligadas a isso. Né? Infelizmente a gente tem essa composição e isso nos arrasta até hoje. Né? Alguns governos vão mudando, outros governos vão ter políticas públicas que vão diminuir, né, a depender do interesse da agenda política daquele governo, mas quando o governo não tem, a gente tem uma tendência a aumentar essa fome. Então a gente vai passar por um processo de flutuações, né, de flexibilização no atendimento a questões da fome no Brasil. A gente vê o impacto de crises humanitárias no mundo, né? Aí, como essa dos Yanomami, morrendo de fome e também de doenças várias. As guerras também trazem fome. Fatores climáticos, secas, enchentes. Então, como é que a senhora avalia o fator pandemia? E esses demais que eu citei aqui para o agravamento desse problema que já é tão grave? O Brasil já tinha uma realidade muito grave, né, de fome. A gente teve um melhoramento até 2014 ali, a gente teve uma redução da fome significativa e não sou eu que estou falando isso, é os dados estatísticos que apontam isso. A gente teve políticas públicas para isso, só que a gente tem um período de pandemia, que o que foi a pandemia? Acho que a gente, pensando o que foi a pandemia, a gente consegue refletir a fome nesse contexto. A pandemia foi uma crise sanitária em escala mundial, por isso que o nome é pandemia, né? Que tinha como protocolo primordial o isolamento. Então, alguns serviços, a maioria dos serviços, o comércio, a economia, dá uma parada, né? E isso vai gerar, naquele momento, para muitos brasileiros, a fome. Né? Ou eu morro do vírus ou eu morro da fome. Por quê? Porque ficar em casa para o trabalhador informal não era alternativa. Como é que ele ia sobreviver? Então, muitos passaram fome naquele momento exato da pandemia. Pós-pandemia, né, vamos colocar assim o termo, a gente também tem um agravamento desse processo, que se dá em quê? No fator econômico. Então, quando a economia não vai bem, automaticamente o social também é afetado. Né? Então, a gente vai ter fechamento de várias empresas, um aumento do desemprego, um aumento da informalidade, que vai gerar, em proporção, um aumento da pobreza e, consequentemente, da condição de fome. Diante de tudo isso, a gente não teve um governo que investiu em políticas públicas. Né? O que a gente teve de emergencial foi um auxílio emergencial, né? Aprovado depois de muita luta, né, para a população que era considerada que estava nessa condição. E a gente teve também um problema de gestão desse benefício, porque a gente sabe que muitas pessoas acabaram não recebendo por essa razão. Quando a gente pensa nas comunidades indígenas, a gente agrava isso. Né, porque as comunidades indígenas já passam por um processo de vulnerabilidade. E de isolamento também. E de isolamento também, exatamente. A própria dinâmica das comunidades indígenas acaba sendo afetada pelo processo de pandemia, a falta de assistência também. O que é que acontece aí no Yanomamis, né? Que é especificamente o grupo que você traz? Ali tem uma questão política muito forte. Então, a pobreza ela é ocasionada por questões econômicas, por questões políticas e por questões sociais. E ali tem uma determinação política.
A região deles, o solo deles é rico em minerais, em especial no ouro. Então, o que foi que aconteceu em todo o período dos últimos 4 anos de governo? Uma área de garimpo ilegal, que não foi nem fiscalizada, nem proibida pelo governo, e a falta de assistência e políticas públicas. A FUNAI está aí gritando, né? Que não conseguia chegar lá. Tiraram os postos da FUNAI, a questão do atendimentos humanitários em saúde também não aconteceu. E o alimento deles, especialmente a proteína que vinha dos rios, ficou contaminado em virtude da ação dos químicos, dos produtos que o garimpo utilizava. O que aconteceu? Que eles passaram a se alimentar mal e ficaram suscetíveis a doenças, além da desnutrição, né? Exatamente. E além da violação à terra, né, a violência contra mulheres e crianças, porque o garimpo invadia, né, muitas crianças e mulheres ficavam ali naquela situação, né, submetidas àquela violência. Então, aquilo ali, na verdade, foi um abandono de políticas públicas e de decisão de agenda política, que gerou a um extermínio, se a gente pode colocar assim, né, a uma situação de extrema desumanidade, que quando a gente fala, a gente se sente até emocionado de trazer essa realidade. Né, porque é algo inaceitável a gente viver isso. A gente via isso na televisão em países em situação de guerra, de conflito social, então a gente via crises humanitárias como essa e muitos de nós brasileiros ajudávamos em campanhas, mas a gente não imaginava que estava aqui, bem do nosso lado. Do nosso lado, exatamente. Que poderia ser resolvido por decisão política e com políticas públicas. Professora Vanessa, se falta comida na mesa de parte da população brasileira, o Brasil, por outro lado, bateu um recorde na safra de grãos em 2020, com um registro de 257,8 milhões de toneladas, segundo um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB. O que explica um paradoxo desse aí tão grande? E a gente vive num paradoxo, né? A nossa sociedade produz isso. É uma contradição inerente à nossa sociedade capitalista, a questão da falta de acesso. Então, a gente produz muito e a gente tem pouco acesso. Primeiro porque o Brasil é um país exportador, vive do agronegócio, e esse agronegócio é uma parte da sociedade muito rica, né? Que a gente tem capitalistas muito ricos nessa parte. Então, quando a gente fala em capitalistas e trabalhadores e população, a gente está lidando de opostos. A gente tem, por um lado, uma produção enorme, mas que isso não é distribuído para o resto da população. Então, a gente tem uma má distribuição de renda por uma desigualdade estrutural do sistema. Quando eu falo para você desigualdade estrutural, eu estou falando que a desigualdade faz parte da estrutura desse sistema, faz parte da composição. Então, ele só se movimenta como se fosse uma engrenagem. Ele só se movimenta se ele gerar essa desigualdade. Então, por isso que a gente tem tanto e a gente não tem nada. Porque o que a gente produz não fica conosco. O resultado disso, que seria o lucro, também não vai ser distribuído para a população. É por isso que a gente tem um aumento aí enorme da pobreza. E aí quando a gente tem governos que não tentam equalizar essas desigualdades ou diminuir essas diferenças, a gente tem um agravamento da fome, que é o que acontece atualmente e aconteceu nos últimos anos. A gente está conversando sobre fome com a professora e assistente social Vanessa Guedes. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quer saber tudo o que acontece aqui na Casa do Povo? Toda semana a gente traz um resumo no podcast Voz, Câmara, Ação. É isso aí, toda sexta-feira nós temos um encontro marcado, seja na sala, no sofá ou até mesmo na praia. Procura aí no seu celular pela Rádio Câmara JP, seja no Deezer, no Spotify e vem com a gente. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo:
Se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Já imaginou ter um podcast que tem dicas do que você pode fazer no fim de semana? É dica de show, de cinema, de livro, de música e muito mais. Esse é o Hora Livre, você fica ligado no que você pode fazer na sua cidade ou aí da sua casa. É no Spotify Deezer. Procura Rádio Câmara JP e acesse o Hora Livre. Declaro aberta a presente sessão. Um grande projeto que vem direcionado a... Os vereadores estão todos presentes. A Câmara ainda deve estar perto, sim. Para o público que está assistindo a gente na TV Câmara. Aqui conosco em estúdio, uma ação do vereador que está ligado diretamente ao povo. O Jornal da Câmara já está no ar. Rádio Câmara FM. Mais assuntos debatidos na Câmara Municipal de João Pessoa, No Spotify e Deezer. ouvindo o podcast. Não esquece, tem as nossas redes sociais. Pelo YouTube e também pelo portal da casa. Ei, sabe quem está fazendo 75 anos? Vou te dar uma dica. É um lugar onde são discutidos projetos e ações que melhoram a vida da gente. E tem história, viu? De 1947 para cá, muita coisa mudou. Mas o trabalho pela nossa cidade continua firme. Foram mais de 12 mil matérias aprovadas só neste ano. Eu tô falando da Câmara Municipal de João Pessoa. A minha, a sua, a Casa do Povo. Quer saber mais sobre a nossa história? Nos siga nas redes sociais. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a professora Vanessa Guedes sobre a fome. Professora, vamos falar um pouco sobre políticas públicas para diminuir isso. A gente vem lidando com o Bolsa Família já há algum tempo, por exemplo. A senhora acredita que o Bolsa Família, em que pesem tantas críticas, de fato vem ajudando a diminuir essa realidade? Eu não só acredito, como eu penso e como eu vivenciei, né? A gente passa por pesquisas, né? Eu passei por várias pesquisas na universidade que me deu a ouvir, né? A vivenciar, a possibilidade de vivenciar o quanto o Bolsa Família, enquanto programa de transferência de renda, e aí, como você falou, ele tem N críticas, né? A serem colocadas pela população, mas muitas do senso comum, né? A gente não conhece a base, a gente não conhece as razões. E também desconhece que muitos países, inclusive países do primeiro mundo, eles têm programas semelhantes. Exatamente. Os programas de transferência de renda não é uma novidade do mundo, né? Tem outras caracterizações dos países europeus, dos países de primeiro mundo, que aqui no Brasil ele vai servir especificamente para aliviar a fome. Então a gente tem uma redução significativa. São 3,4 milhões de pessoas que saem da extrema pobreza com Bolsa Família. Esse é o saldo que a gente diz, a gente saiu do mapa da fome, né, com o programa. Então eu vivenciei isso nas pesquisas, eu vivenciei isso como agente social do programa, porque eu fui agente social do programa e eu via como aliviava a fome, né? O benefício era, na sua grande maioria, utilizado para alimentação, né? E muitas pessoas fazem a crítica, mas as pessoas vão querer ficar sem trabalhar, né? As mulheres vão querer ter mais filhos. Ou viver na informalidade para não perder o benefício. Exatamente. Só que a gente tem um mercado de trabalho extremamente difícil, né? A gente se qualifica, a gente busca a qualificação e ainda é difícil a inserção no mercado. Você imagina a grande maioria da população que não tem escolaridade, que não teve acesso, muitas vezes não sabe nem ler e escrever. O mercado ele é altamente excludente, né? E como falar de inserção no mercado se a gente não tem as possibilidades para isso? Então, o programa ele vem para aliviar isso, né? E ele serve como uma base de sustentação e de a família poder contar naquele momento. Eu posso contar com esse benefício para sobreviver.
Então, eu acredito que as políticas públicas, especificamente as políticas de transferência de renda, são canais, né, utilizados pelo governo, né, pelos governos, para amenizar a fome e diminuir a pobreza, porque a gente já tem prova disso, né, os dados já apontam para isso. Na sua visão, qual é a importância da atuação da sociedade civil organizada, né, para tentar minimizar também os impactos da fome? A gente tem uma crítica na sociologia, né, nas ciências críticas, da participação da sociedade, porque a gente tem uma responsabilização do Estado. E eu penso que o Estado tem que ser responsável, né? Quando a gente aprova o Estado democrático de direito, ali tem o Estado, ele tem a obrigação de gerir as políticas públicas e de dar a proteção à sociedade. Mas quando a gente entra nos anos 90, essas políticas, a ação da sociedade civil passa a ser algo muito gritante, né? As políticas são enxugadas do Estado e a sociedade vai responder. Então, eu penso que essa contribuição da sociedade ela é muito importante. Tá? Ela não deve ser a única, ela não pode ser a única, porque o Estado tem que ser responsável, mas ela contribui no alívio da fome. Muitas vezes elas são ações paliativas, pontuais, mas que tiram ali aquela necessidade emergencial. Muitas também são ações contínuas, inclusive em parceria com o próprio Estado. Aí a gente fala muito das igrejas, né? Porque as igrejas, de uma maneira geral, por toda essa questão de valores cristãos, ou mesmo que sejam igrejas que que tenham pensamentos divergentes, né, em alguns aspectos, mas assim, elas fazem um trabalho, né, de assistência. E agora, o pós-carnaval, por exemplo, ele marca o início de uma campanha que anualmente a gente sempre ouve falar, principalmente os cristãos católicos, que é a campanha da fraternidade. E dentro desse contexto, a gente fala sobre fome, essa é a temática aí, fraternidade e fome, a temática da campanha que se inicia agora nesse pós-carnaval. Né? Como a senhora vê essa iniciativa e a própria capacidade que as igrejas têm, né, de se mobilizar em torno de temas como esse que está muito ligado aos valores cristãos? Uma pergunta muito interessante, né? E eu vou trazer aí a composição dos princípios, valores cristãos, como você traz, e eu vou trazer a composição acadêmica, né, no que eu vivenciei nas minhas pesquisas. Então, quando a gente vai para os valores cristãos, são valores que reforçam práticas nesse sentido, a compaixão ao pobre, o amor ao próximo. Então, a igreja traz toda essa ação nesse sentido. O que é a religião? É o conjunto de princípios que movimentam a prática da vida do ser humano, né? Isso vai na questão dos valores, das escolhas, isso movimenta o que os indivíduos são. Então, nesse sentido, a igreja ela acaba reagindo, né, numa perspectiva de ajuda ao próximo, né, de valores que envolvem a compaixão para atender a essas demandas que são gritantes. E a Igreja Católica, que é a campanha da fraternidade da Igreja Católica especificamente, faz isso há anos, né, a história está aí para provar. Por outro lado... E a fome, inclusive, já foi tema anteriormente. Não é a primeira vez. Exatamente. E quando a gente pensa na perspectiva acadêmica, né, eu realizei uma pesquisa na universidade com beneficiários de Bolsa Família, BPC, que é o benefício de prestação continuada, e a gente perguntava com quem eles poderiam contar, que a gente queria saber um pouco da proteção social, como é que essa proteção do Estado chegava. E eles diziam, eu conto com o vizinho e eu conto com a igreja. Então, a igreja chega no território... de quem está naquela situação. De quem está na situação. Então, eu estou no território, a igreja está no território. Ela alivia a minha fome, ela alivia a minha dor quando eu preciso. Então, também são instâncias de proteção que a gente, enquanto política pública, enquanto Estado, de modo geral, tem que começar a pensar nisso também. Né? Porque estão dentro do território, estão ali próximas às pessoas, conhecem a realidade. Estão ouvindo aquelas pessoas. Estão ouvindo, estão cuidando. E eu penso que nesse período pandêmico, isso também a igreja também acaba tendo esse papel. Né? E a campanha da fraternidade, ela vem com essa perspectiva. Os temas da campanha da fraternidade são brilhantes, né? E mobilizam a Igreja Católica, de modo geral, as ações da Igreja Católica. Tem fundos, né, financeiros para as ações da Igreja nesse sentido, e eu acho que esse tema foi extremamente pertinente diante da realidade que a gente tem vivenciado hoje, pós-pandemia. Exatamente. O Brasil ainda desperdiça muita comida, né? Isso é um fato. Os especialistas estão aí apontando isso. A senhora acha que o brasileiro precisa aprender mais sobre aproveitar integralmente os alimentos? Sim, seria interessantíssimo se a gente tivesse uma política de educação nesse sentido, né? Uma política de base,
A gente tem que começar pela base. Eu acho que a educação está em tudo, inclusive nisso. Se a gente pudesse ensinar a população como aproveitar bem os alimentos, porque a gente não aproveita todo o alimento. Né? Joga fora a casca, minha gente, quando a casca Isso. muitas vezes pode ser reutilizada para fazer outro alimento. Exatamente, e cheios de proteínas, de ingredientes que são necessários para o nosso organismo. Então a gente economizaria muito, economizaria no orçamento familiar, né, financeiro, porque gastaria menos com a alimentação. Então, eu sempre digo, a educação está na base de tudo. Se a gente tem conhecimento, e aí eu acho que entraria conhecimento sobre reaproveitar o alimento, mas também uma educação financeira, porque está ligado, né, a gente conseguiria transformar muita coisa e diminuir esses índices de fome. Professora, eu disse na abertura que quem tem fome tem pressa. O que vê como mais urgente no momento atual do país para começar a nos tirar aí desse mapa da fome que a gente, infelizmente, né, estacionou nele novamente? Primeiro, o interesse público, político do governo em atender a isso. Eu acho que a primeira grande coisa é isso. Se o governo não tem isso na agenda, a gente vai continuar produzindo fome como se fosse algo natural. A gente vai naturalizar a fome e diversos outros problemas sociais. Em segundo lugar, políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas. A gente precisa repensar e reconstruir essas políticas públicas, que muitas delas foram deterioradas nos últimos 4 anos. Então, a gente precisa repensar essas políticas públicas e ter uma política econômica que pense a partir disso. Porque se eu não tenho uma política econômica de contenção da inflação, né, o brasileiro hoje vai comprar uma cesta básica, ele fica horrorizado dentro do supermercado, porque é altíssimo os preços dos produtos básicos da cesta básica. Então, se eu não tiver uma política econômica que pense na diminuição da inflação, eu também vou gerar fome. Então, políticas públicas, uma política econômica e o interesse do governo em fazer isso. Eu acho que o interesse é a base de tudo. A gente consegue, de fato, né, diminuir isso, né, amenizar isso, começar a reconstruir o governo e as políticas nesse sentido. Conversamos e refletimos sobre fome com a professora e assistente social Vanessa Guedes, a qual agradeço e deixo o espaço aberto aí para suas considerações finais. Eu também agradeço, né, esse momento, esse debate super rico, interessantíssimo. Acho que a gente tem que debater mais sobre isso, a gente tem que pensar enquanto sociedade, né, para que a gente possa construir, porque isso também é responsabilidade nossa. Né? E para finalizar, eu vou trazer aqui um poema, né, de um nordestino muito conhecido, né, que é o Braulio Bessa, que fala sobre a fome, que é um poema que reflete um pouco do que a gente discutiu. Eu procurei entender qual é a receita da fome, quais são os seus ingredientes e a origem do seu nome. Entender por que falta tanto de comer. Se todo mundo é igual, chega a dar um calafrio, saber que o prato vazio é o prato principal. De que é que a fome é feita, se não tem gosto nem tem cor? Não cheira, não fede a nada, e o nada é seu sabor. Qual é o endereço dela, se ela está lá na favela e nas brenhas do sertão? É companheira da morte, mesmo assim não é mais forte do que um pedaço de pão. Que rainha estranha é essa, que só reina na miséria, que entra em milhares de lares, sem sorriso, com a cara séria, que provoca dor e medo, e sem encostar um dedo, causa em nós tantas feridas. O maior ladrão do mundo, que nesse exato momento roubou muitas outras vidas. Continuo sem saber do que é feita a fome, mas vi que a desigualdade deixa ela satisfeita. Foi aí que eu percebi, por isso que eu não a vi. Olhei para o lugar errado, ela está em outro canto. Entendi que a dor e o pranto eram só seu resultado. Achei seus ingredientes na origem da receita, no egoísmo no homem, na partilha que é mal feita. E mexendo no caldeirão, eu vi a corrupção, cozinhando a tal da fome, temperando com vaidade, misturando com maldade, pro pobre que consome. Acrescentou na receita notas superfaturadas, 1 quilo de desemprego, 30 verbas desviadas, rebolo no caldeirão, 20 gramas de inflação e 30 escolas fechadas. Sendo assim, se a fome é feita de tudo que é do mal e consertando a origem, que a gente muda o final. Fiz uma conta ligeira. Se juntar todo o dinheiro dessa tal corrupção, mata a fome em todo canto e ainda sobra outro tanto para a saúde e a educação. Viva a poesia. Obrigada, Vanessa. E para você que está nos assistindo, muito obrigada
pela sua audiência. O Câmara Aberta dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto, outro tema. Até lá.